está na linha para participar com a gente aqui do Esporte @Globo, Leonardo Vitorino, diretor executivo da base do Burirão United, que vai participar com a gente aqui do Esporte @Globo, principalmente porque nessa época do ano a gente está falando muito de base, e o Leonardo Vitorino, que já trabalhou também no Botafogo, pode comparar um pouquinho para a gente falar como é essa estrutura, né, Leonardo? Boa noite para você, prazer ter você aqui com a gente na Rádio Globo. Boa noite, Camila. Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Globo. É um prazer poder falar com todos vocês aí. Prazer é nosso, Leonardo. Já queria te perguntar como é que você já trabalhou aqui no Brasil, na base de alguns clubes, e agora assumindo a base do Burirão United, né? Bicampeão tailandês. É diferente pra gente, é distante, mas é uma estrutura muito melhor do que a que você encontrava aqui, ô Leonardo? Com certeza, Camila. Aqui a gente trabalhou aí no Botafogo, na base do Botafogo. Trabalhei em outros clubes de menor expressão, no caso o América também, que é do Rio, né? E depois de ir para fora, trabalhei no Al-Jaish do Catar, antes de chegar até a Tailândia, e trabalhei 4 anos no Al-Garrafa, na época, inclusive, que o Juninho Pernambucano jogava no Al-Garrafa. Pegamos vários treinadores lá, Bruno Mitsu e inclusive o Caio Júnior, brasileiro, que esteve lá, e o Marcos Paquetá também. A diferença realmente é bem grande, porque aqui hoje no futebol asiático tem se investido muito no futebol de base. Começou há muitos anos atrás com o Japão, né? Com os coreanos depois, e agora vem o futebol tailandês crescendo a cada dia. Hoje nós tivemos durante esse ano, por exemplo, um trial que a gente chama de peneira aí no Brasil, onde a gente recebeu 3.500 garotos para formar as novas equipes do clube, né? E a gente tem buscado sempre fazer intercâmbios internacionais. Nossos times vêm jogando competições internacionais e fazendo um diferencial, que é formar um grande número de jogadores para a equipe profissional do Burirão United, que agora, nessa temporada, se tornou tricampeão nacional. Leonardo, você trabalhou no Al-Garrafa, né? Entre outros clubes também trabalhou no Catar, e você lá no Al-Garrafa foi premiado 4 vezes, né? Como autor do melhor programa de desenvolvimento de jovens equipes. Qual é a importância, como você vê, até por você trabalhar e ser premiado nesse tipo de trabalho, qual a importância que você vê para o futuro dos clubes, essa questão da base, desse trabalho de base, mas principalmente um trabalho de um desenvolvimento que prepare de fato o atleta da base para ser utilizado de maneira produtiva no profissional, né? Eu acredito que o grande desafio hoje do futebol brasileiro, depois do 7-1, foi justamente a questão de formação de novos jogadores, a nova geração do futebol brasileiro, né? Que realmente passa por um momento muito difícil, um momento de transição, que é necessário realmente se olhar para esse processo de formação, para passar por alguns dados até para o nosso ouvinte, por exemplo, aí vocês podem para vocês terem ideia, a Champions League, que todo mundo acompanha, tem 73 brasileiros jogando a Champions League. Só que são 15 zagueiros, 20 laterais, 22 meias, todos eles, os laterais e os meias, que dão 44 jogadores, são jogadores de lado de campo. Então, o que a gente pode concluir com isso? Que no Brasil, hoje, a prioridade é ter jogadores de velocidade, jogadores pelo lado do campo. Por quê? Porque essa cobrança nas divisões de base é muito grande com relação a resultados em cima do treinador. Então, o que o treinador vem optado e os times vêm optado? Com jogadores de lado do campo. Ou seja, através de contra-ataques, só ganha o jogo através de contra-ataques. Não se usa muito o meio-campo no futebol, principalmente no futebol de base brasileiro, que a gente vem acompanhando. Se joga muito pouco, porque, por exemplo, a CBF, por exemplo, só organizou até agora, até o final de 2012, não existia nenhuma competição para a base. Hoje já se criou a Copa do Brasil Sub-20 e Sub-17. Só que elas são eliminatórias, né? E, por exemplo, a Copa do Brasil tem 20 times, a Copa do Brasil Sub-20 tem 20 times, 4 grupos de 5, ou seja, a equipe que perde joga somente 4 jogos. Então é muito pouco para o Brasil, para o tamanho do Brasil, para o investimento que o futebol brasileiro realmente precisa no futebol de base. Eu acho que os clubes têm que olhar com o maior carinho para as divisões de base, investir muito mais, porque o retorno é muito maior. Hoje os principais clubes, vou falar com relação à Ásia, que a gente tem acompanhado durante esses talvez 8 anos, uma média de 8 anos, a gente tem visto que os clubes, um dos maiores investimentos são trazer bons profissionais
para as divisões de base, bons treinadores, bons preparadores físicos, treinadores de goleiros, para que essa formação seja realmente com qualidade, para que no futuro, daqui a 4, 5 anos, esses clubes não precisem investir tanto na contratação de novos jogadores. Você acha, por exemplo, Leonardo, que esse formato, então, de mata-mata dos campeonatos de base não é a melhor coisa para os clubes e para quem quer revelar jogadores? Com certeza, eu acho que esse número de jogos tem que ser ampliado, o jogador na base tem que jogar muito, os garotos precisam jogar, eles precisam adquirir experiência. Por exemplo, aqui hoje nós temos campeonatos nacionais aqui na Tailândia, vou usar como exemplo a Tailândia, as pessoas podem achar que a Tailândia não está no cenário internacional, não tem classificado ultimamente para a Copa do Mundo, mas os clubes do futebol tailandês, por exemplo, muito se fala em Catar, e os clubes do futebol tailandês hoje, por exemplo, o clube que eu trabalho, o Buriram United, ele está melhor qualificado no ranking da FIFA do que o próprio clube que eu trabalhava, que era um dos maiores clubes lá no futebol do Catar, que era o Al Garrafa. E o que se prioriza hoje? Jogar mais jogos nas divisões de base, aumentar essa quantidade de experiência internacional. Nós, esse ano, para vocês terem ideia, o Buriram United jogou 4 competições internacionais, nós ganhamos 3 competições internacionais. O objetivo, lógico, que não é vencer, mas se você puder formar uma geração competitiva, que elas cheguem às finais, por trabalhar em um grande clube, a gente tem que tentar chegar nas finais, pelo menos entre os 4, para que o jogador saiba qual o gosto que é você estar próximo das conquistas. Então, eu acho que esse é o trabalho da formação. Você pode formar com qualidade e formar gerações também vencedoras. E, Leonardo, pela tua experiência também, né, fora do Brasil, dá para dizer que tem algum clube aqui ainda no Brasil que seja parecido com o que você tem aí, ou com você viveu no Catar, ou aí ainda na Tailândia? Tem algum clube um pouquinho mais evoluído nessa questão da base? Eu comparei muito quando eu cheguei no Al Garrafa do Catar com o Internacional. A estrutura com relação às divisões de base, o trabalho que era desenvolvido, que a gente pôde desenvolver, a gente teve uma abertura muito grande e, principalmente, a não cobrança pelos resultados. Eu acho que isso ajudou muito no primeiro ano de Al Garrafa. Por exemplo, um comparativo em termos de estrutura, eu levo muito para o lado parecido com o Internacional. E agora o Buriram United, que tem uma média na equipe profissional de 25 mil pessoas de público, eu comparo muito com o Corinthians. Por quê? Porque é uma equipe que onde você vai na Tailândia tem alguém vestindo o uniforme do Buriram United. E, por exemplo, hoje tem grandes ídolos jogando no futebol da Tailândia. Grandes ídolos que eu digo são jogadores que tiveram sucesso aqui na região e que vem fazendo Gilberto Macena, de repente, um jogador que não é conhecido, meio atacante, aí no Brasil, mas esteve muito bem na China e fez grande sucesso aqui no clube. O Diogo, que foi jogador do Flamengo e foi ex-jogador do Palmeiras, está aqui, foi o maior artilheiro da Liga Tailandesa de Futebol. Então, quer dizer, além disso, tem outros jogadores em outros clubes, o futebol tailandês vem investindo, a Ásia vem investindo nesse processo de profissionalização dos clubes, e eu acredito que daqui a algum tempo eles vão ter um resultado positivo. Você acha que é fácil, Leonardo, mudar essa mentalidade, assim, porque a própria torcida, né, tá muito acostumada a querer ver o seu time campeão, e isso se reflete também nas divisões de base. Você acha que dá para mudar essa mentalidade até do torcedor de competição de base é para formar jogador, não é para ser campeão? Eu acredito que isso pode mudar, mas primeiramente passa pela política dos clubes. Eu acredito que na escolha dos treinadores, na escolha dos profissionais que trabalham nos clubes, porque o que se vê é a cada 3 anos você trocar todo um departamento de futebol de base conforme troca um presidente de clube. Eu acredito que não é por aí o caminho. Você tem que analisar primeiramente a qualificação dos profissionais, qualificar os seus treinadores, dar a possibilidade dele melhorar, fazer cursos, fazer intercâmbios, e ao mesmo tempo você mostrar para o seu associado e, consequentemente, para o seu público, através das entrevistas dos dirigentes, um certo preparo para que um entendimento também, para que eles saibam que daqui a 4, 5 anos eles vão ter uma geração realmente melhor.
porque também tem que saber, tem que haver esse intercâmbio com o treinador da equipe profissional para que se saiba lançar os jovens. Não adianta, por exemplo, eu chegar no próximo estadual no Rio de Janeiro e São Paulo e lançar uma equipe toda de jovens. Eu acho que o jovem jogador que vem da base, ele tem que ser lançado aos poucos e principalmente com a equipe tendo bons resultados positivos. Não adianta usar ele como se fosse a salvação da crise que seu time vem passando durante anos. Tá certo. Leonardo Vitorino está participando aqui com a gente, diretor executivo da base do Burirão United, tem uma longa carreira nas divisões de base, fez bons trabalhos, trabalhou aqui no futebol brasileiro também. Está dando muitos exemplos aí, muitas lições que o futebol brasileiro tem que aprender ainda nas divisões de base. Obrigada, Leonardo, pela tua participação aqui na Rádio Globo e sucesso aí na tua carreira na Tailândia também. Obrigado a todos vocês, obrigado pela lembrança e pela oportunidade.